Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma palestra aqui da Semana da Pós-Graduação da ESC do ICMC. Meu nome é Carlos Demarque, sou docente do Departamento de Engenharia Aeronáutica, orientador do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, e eu serei o anfitrião dessa palestra, que é intitulada Escrita Acadêmica na Língua Inglesa, Estratégias Essenciais. Esse é um tema muito importante para alunos, docentes e programas de pós-graduação em geral, já que as nossas comunicações de maior impacto, elas devem ser feitas na língua inglesa, né? A nossa palestrante é a doutora Sandra Becker, que tem mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais, em estudos linguísticos, com grande experiência no ensino de língua inglesa, auxiliando e qualificando pessoas a melhorar suas habilidades linguísticas e certificações e publicações acadêmicas. Sandra, em nome da ESC e do ICMC, eu agradeço muito a sua presença. Eu informo a todos que estão nos assistindo que as perguntas e comentários devem ser feitos no chat, que serão repassadas para a nossa palestrante no final da sua apresentação. Tá bom? Sandra, mais uma vez, muito obrigado, e a palavra está contigo. Muito obrigada, eu fico muito feliz de estar aqui, fiquei muito honrada com o convite. Obrigada ao ICMC, à Escola de Engenharia da USP São Carlos, é uma honra, é um privilégio. Espero que esse nosso bate-papo de hoje possa contribuir para que os alunos e todos envolvidos aí nos estudos acadêmicos forneçam para a nossa sociedade papers, teses, dissertações de grande robustez, né? Nós estamos precisando dos nossos acadêmicos, dos nossos pesquisadores, produzindo bastante, principalmente nesse momento, né, que estamos vivendo. A ciência está aí nos ajudando imensamente. Eu vou começar, vou apresentar minha tela, pode ser? Vou apresentar a tela cheia. O título o professor já comentou, escrita acadêmica. Vamos trabalhar algumas essenciais, né, estratégias da língua, da produção escrita na língua inglesa. Eu vou levar vocês para Crotona. Nós vamos começar falando lá da Calábria, da Itália. Ela foi fundada pelos gregos, e é importante que a gente viaje um pouquinho por lá para a gente começar a nossa conversa. Crotona foi berço de grandes eventos culturais, olímpicos, grandes atletas nasceram na Crotona, e a gente vai conhecer, rever a história do Milo da Crotona, que no século VI a.C. protagonizou imensas histórias, fantásticas histórias. Algumas delas eu já comentei em algumas outras palestras. Diz a lenda, reza a lenda, que ele, inclusive, salvou Pitágoras, né? Quando salvou a vida de Pitágoras, de vários colegas, na época em que Pitágoras estava estava jantando, almoçando num banquete, e uma das colunas se rompeu. Milo era tão forte, ele era um atleta tão forte, que ele segurou a coluna e todos saíram ali ilesos daquele provável acidente. Então, ele começou muito jovem a fazer um exercício usando um método, de uma metodologia interessantíssima que vai nos ajudar nesse momento aqui, nessa nossa conversa. Milo, quando criança, ele participou de várias Olimpíadas. E como que ele conseguiu criar esses músculos? A história nos conta que ele começou carregando um bezerro pequenininho. Então, ele era uma criança, carregava esse bezerro, e todo mundo via Milo passeando por ali, carregando esse bezerro. Na medida que o bezerro virou um touro, virava, né, crescia, ganhava peso, Milo ganhava músculos. E hoje, na nossa conversa aqui, eu espero que a gente comece a ganhar músculos retóricos, que a gente consiga, então, fazer esse link, utilizar um pouco dessa metodologia, né, desse método que o Milo usou, que é Progressive Overload. Aos poucos a gente vai aumentando a carga e vai criando essa retórica mais robusta na nossa escrita. A gente vai tentar passar um pouquinho, hoje eu vou tentar passar um pouquinho dessas estratégias que ele nos inspirou a usar. Bom, começando também por Aftônio, nós vamos passar pela história de Aftônio, que era um retórico grego, muito importante aí, porque ele criou uma metodologia que a gente vai chamar de Progymnasmara.
né? A Prodime, como muitos professores gostam de chamar, ela é, na verdade, importantíssima para quem está estudando retórica, para quem quer escrever, para quem quer falar. Por quê? Ela vai nos orientar como os gregos faziam na época, hoje a gente chama de crianças de 12 a 15 anos, eles começavam pequena, né, com exercícios preliminares bem simples. A Prodime, ela, na verdade, trata de exercícios preliminares de retórica. Os 4 exercises. Começa com atividades bem pequenas, bem simples, e vai aumentando a carga, assim como o Milo fez, até que, aos 15 anos, o aluno grego ele conseguia defender a sua tese. Vamos ver como que eles faziam um pouquinho do passo a passo. Os professores na Grécia Antiga começavam a contar uma fábula, e pediam que os alunos recontassem. Daí, um passo mais adiante, uma narrativa mais longa, os alunos recontavam, e depois eles pediam que o aluno detalhasse uma frase. Eles davam uma frase curta, pequena, com algum sentido, e o aluno tinha que rebuscar esse conteúdo. Da mesma forma, com a CREA, que era o detalhamento de uma história. Os alunos de 12 a 15 anos chegavam lá aos 15 anos com uma habilidade grande de argumentação. Eles conseguiam refutar, defender, elogiar ou culpar. Olha só como ficou mais complexo aí complexa essa habilidade. E o Milo conseguiu também essa robustez dessa forma, aos poucos aumentando o poder, né, a sua força. Até que os alunos, aos 15 anos de idade, eles podiam investigar questionando uma generalização, que é o que nos traz hoje aqui para esse encontro, que é uma tese. Logo em seguida, eles conseguiam, inclusive, argumentar a favor ou contra uma proposta legislativa, trabalhando ali na área do direito. Olha que interessante, isso aos 15 anos de idade. Inspirada nisso, pensei em trazer estratégias para vocês escreverem, trazerem esses elementos, esses recursos para a escrita de vocês. E as estratégias essenciais que a gente vai trabalhar, nos pautando na Prodime nas Maras, é o uso da tecnologia, a leitura, o planejamento, a organização e a observação. Vocês vão perceber que, aos poucos, a coisa vai ficando mais complexa. Eu sugiro que, antes de vocês começarem a escrever a sua tese, a sua dissertação, o seu artigo, vocês façam pequenos movimentos bem simples, como, por exemplo, entender o que é uma tese. No grego e no latim, a gente tem definições muito próximas. Do grego, a gente sabe que é o setting down, você vai se posicionar diante de um objeto de pesquisa. Você vai se colocar, o latim nos mostra que é o proponere, nós vamos nos colocar antes. Que posição eu tenho diante do meu objeto de pesquisa? E para isso, eu tenho que analisar o meu ponto de vista. De que lugar eu falo? Como eu falo? Como eu vejo esse objeto de pesquisa? Esse exercício é importante ser feito antes da escrita. Esse ponto de vista nos faz questionar qual que é a minha pergunta de pesquisa, o que eu vou oferecer para a literatura, qual que é a minha proposta, e em que posição, de que lugar eu falo. Essas são as 3 perguntinhas básicas antes da gente iniciar uma investigação acadêmica. Vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo um tempo atrás. A minha irmã mora em Nova York e ela me enviava cartas. Isso há muito tempo, viu, gente? Ela me enviava cartas e me mostrava fotos. Nas cartas, ela sempre tinha uma foto. E uma vez, ela me mostrou uma foto de um inverno muito rigoroso. A carta chegou, fiquei olhando a foto. E nesse dia, eu tinha uma pessoa me ajudando fazendo uma manutenção elétrica na minha casa. Esse eletricista, ele parou assim, era muito amigo da gente, ele parou assim do lado e falou: Sandra, que foto é essa? Eu falei: essa aqui é a casa da minha irmã, é perto da casa da minha irmã. Olha só que coisa, essa neve toda. E eu ficava impressionada, né? Nunca tinha viajado na época para fora, e eu fiquei impressionada com a quantidade de neve. E com rigor, preocupadíssima com a minha irmã lá, né, sofrendo os rigores do inverno americano.
E ele olhou e falou: nossa, mas é complicado mesmo. Eu pensei que a gente estivesse falando exatamente da mesma coisa. O olhar dele, gente, era um olhar para os fios, para os cabos elétricos. Eu, na minha posição de irmã, preocupada com o rigor do inverno, e ele olhando os cabos da eletricidade, comentando como será feita essa manutenção. Sandra, como é que é complicado? E o complicado dele, ele se referia à manutenção do cabeamento, da eletricidade. Será que blackout? Depois a gente conversou, demos muitas risadas a respeito disso. Mas o que essa história me traz? Nós estamos em posições diferentes, diante do mesmo objeto de pesquisa, olhando a mesma foto e tendo ali insights, olhares bem diferentes. Então, a forma de contemplar o objeto de pesquisa vai ser diferente. Por isso que a gente pesquisa, estuda, lê, faz muita leitura. E como que eu vou trazer esse meu olhar para a minha escrita? Esse olhar aí da minha preocupação com o meu objeto de pesquisa, o outro vai olhar diferente. Para eu fazer essa transferência, esse transporte de olhar, eu preciso de estratégias. E essas estratégias, gente, são porque na pressa de escrever logo, a gente esquece de planejar, de usar de vários recursos que a gente tem um clique na mão da gente. Então tá ali do lado, de graça. Eu vou passar algumas delas, são várias, mas a gente vai começar pequenininho, a gente vai começar com um item lexical, com o uso da tecnologia que está na nossa mão, e nós vamos pensar o que eu posso fazer com essa tecnologia. Pensa na palavra, um item qualquer que, de alguma forma, resume, de alguma forma, espelha, ou um item recorrente na sua escrita. Pense nessa palavra, nesse item, e você vai usar alguns recursos que vão te ajudar bastante na pesquisa. Bem no começo, antes da escrita. É bastante esse planejamento, esse pré, né, essa progema, esses exercícios que antecedem a hora em que você vai falar, a hora em que você vai defender e escrever. Pensem nessa palavra, eu vou escolher uma palavra, vou pensar no domínio semântico dela, né, um conjunto, o que é o domínio semântico? Um conjunto de palavras amigas dessa que eu vou escolher, e eu posso buscar em qualquer dicionário. Eu elegi aqui o The Free Dictionary só porque eu uso bastante nas minhas aulas, recomendo para os meus alunos, mas você pode usar aquele que você tem mais costume. Pegue essa palavra e vamos analisar o domínio semântico dela. Vamos começar devagarinho. Eu vou começar com a palavrinha road. Fui lá no The Free Dictionary, vi que ela significa an open, generally public way for the passage of vehicles, people and animals. Estudei um pouco dessa descrição simples, né, desse significado bem simples da palavra, e vou clicar em Thesaurus. Na hora que eu clico em Thesaurus, nesse caso desse site, ele abre um leque enorme, é bem dinâmico. Aqui vai estar parado, por conta da transmissão, eu fiquei com receio de deixar ao vivo, assim, colocar, né, na hora, pesquisar na hora e não dar certo. Então, eu vou passar para vocês. Ele abre esse domínio, esse conjunto de palavras que são amigas, que podem até substituir no meu texto, eu posso usar no meu texto. Por exemplo, eu quero evitar falar road, mas eu posso falar artery, eu posso falar pathway, carriageway, avenue, lane. Então, eu posso escolher para evitar, às vezes, a repetição. Isso com muito cuidado, porque, às vezes, num artigo técnico, se eu mudo um pouco a palavra, eu também, por ser um termo técnico, eu não posso mudar, então eu vou ter que repetir. Mas aqui a ideia é trazer para vocês como que essa palavrinha, esse item lexical, ele pode ter vários outros sentidos, amigos, né? E aí a gente vai começar a conhecer um pouco mais. Se eu estou estudando, eu dei esse exemplo do road, poderia, obviamente, ser qualquer outro. Logo abaixo no site, você vai perceber que ele deixa uma lista. Ele elenca aí várias palavras que podem também substituir o roadway, motorway, route, avenue. E às vezes ele traz até alguns antônimos no próprio site. Isso é para conhecer o seu, ou seja, o seu objeto de pesquisa, ou uma palavra recorrente no seu texto. Partindo da palavra, eu vou aumentar um pouco a complexidade, indo para o cotexto e para o contexto.
né? Lembrando que cotexto são aqueles elementos adjacentes ali da palavra no texto, elementos que precedem ou seguem um termo. Já o contexto é um conceito bem mais complexo, uma outra oportunidade a gente pode debater, ele é importantíssimo na escrita, ele é a grande chave na hora de introduzir o seu tema de pesquisa. Eu uso, voltou? Perdeu muita coisa, mas eu posso continuar daqui? Tá bom, então a sugestão que eu estou dando agora é a gente trabalhar o contexto em que esse item lexical ele ocorre. Desculpa, o cotexto primeiro. Eu tenho a meu dispor aí em vários sites que eu vou ter English Corpora, né, vários corpora. Eu uso muito o Corpus of Contemporary American English, o COCA. Ao clicar nele, eu posso investigar como que o meu item é tratado em vários gêneros textuais, inclusive em artigos científicos. Eu vou simular aqui como se eu estivesse clicando, e aí ele vai me apresentar. Eu pesquisei a palavra vehicle, tá? E resolvi... Oi? Voltando, então. Vou voltar no contexto e no cotexto, pode ser? É isso? Tá bom, não tem problema, a gente volta. Eu estava comentando que a gente, usando o The Free Dictionary ou outro dicionário, eu vou ter a definição e as palavras que tenham o mesmo sentido, que podem substituir. Eu vou dar um passo à frente, utilizando, ampliando a minha investigação, trabalhando cotexto. O que é o cotexto? São todas as palavras que vêm antes e depois daquele termo que eu usei. É diferente de contexto, que é um termo usado, é um construto um pouco mais complexo. É importante a gente salientar que às vezes a pessoa me pergunta assim, o que significa tal palavra? Isso é muito comum em sala de aula. Aí eu sempre retorno com uma outra pergunta: qual foi o contexto? Porque vai mudar bastante o sentido da palavra de acordo com o contexto. E o cotexto são esses elementos que vêm antes e depois da palavra num texto. Tá bom? Até aqui eu acho que deu para todo mundo seguir, espero que sim. Se for necessário, a gente repete depois. Bom, para eu trabalhar o cotexto, que são esses elementos, essas adjacentes ao termo, eu tenho a meu dispor um grupo de linguistas, vários grupos de linguistas, trabalham com English Corpora, né, de bancos de dados, onde eu vou poder apreciar como esse termo que eu estou usando, ele vem sendo tratado. E isso eu vou conseguir. Tem vários corpora, tá, gente? Vários. Então você vai escolher. Eu uso o COCA, que é o Corpus of Contemporary American English, mas isso no meu dia a dia. Às vezes eu vou precisar de um corpus mais assim, específico, aí eu vou nesse corpus que está nesse englishcorpora.org, é o que eu mais uso, e eu pesquiso qual corpus que eu vou querer utilizar. Eu salientei esse aqui, eu deixei um círculo no que eu mais uso. Entro no site e aí, por exemplo, eu quero saber a palavra vehicle, né? Como que ela se comporta, vamos colocar assim, dentro dos textos. Aí eu tenho frequência, são muitas coisas que eu posso estudar aqui. Isso é estudo que ele gosta, mas eu vou só dar umas, vou focar mais naquilo que vocês precisam entender. Na hora que eu uso uma palavra, ela normalmente vem acompanhada de um adjetivo, um verbo antes. Aqui, deixa eu aumentar aqui, o vehicle, eu tenho aqui motor vehicle, maintenance vehicle, a great vehicle. Eu consigo perceber como que ela se ajusta no texto, no cotexto, né? Eu tenho vários adjetivos, eu tenho vários verbos e consigo entender um pouco mais como ela vai sendo tratada linguisticamente. Um outro passo que eu posso dar, que é o seguinte, é a colocação lexical. É como se fosse essa imagem. Eu coloquei essa imagem de quebra-cabeça aí para você olhar com
química, a gente pegou emprestado o conceito de valência, e a gente, na linguística, e a gente percebe que algumas palavras, a despeito de regra gramatical, elas combinam mais, né? Elas têm uma química, né? E aí elas se juntam de uma maneira que a gente nem consegue explicar por que que a gente fala desse jeito e não daquele. Eu vou conseguir entender um pouco mais de colocação lexical, que seria lexical collocation, com uma ferramenta simples, né? Eu tenho o Zedic.com e eu posso fazer, é gratuita também essa ferramenta, eu posso utilizar, por exemplo, eu quero saber quais adjetivos, quais verbos estão ali colocados, se colocam bem com a palavra project. Vou ali rapidamente no site e ele vai me dar a explicação do que é um project, um planned piece of work, e tenho adjetivos. Quais são os adjetivos que eu posso usar? Large, major, ambitious, exciting, worthwhile, successful. Então, eu tenho vários adjetivos, como research project, construction project, investment project, e com relação aos verbos que eu posso usar depois. Porque muitas vezes a gente tenta fazer uma tradução literal do nosso artigo em português para o inglês, e não vai funcionar justamente por questão da collocation. Então, eu tenho um verbo mais o projeto. Por exemplo, eu quero falar, quero fazer criar um projeto. Então, eu posso falar, I'm going to conceive a project, plan, launch, eu vou lançar um projeto. Né? Na hora de falar dos objetivos, né, this investigation aims to, o projeto também, the project aims to reduce homelessness, nesse caso aqui do exemplo. Então, projeto mais verbo pode ser aim to, or at something. O project mais um substantivo, mais um noun, né? Poderia ser project management, project leader, e assim vai. Esse site também te dá algumas frases, no The Free Dictionary também faz isso, ele coloca um pouco de contexto, aí a gente amplia um pouco mais, porque o conceito de contexto, gente, para quem não pegou, ele é mais complexo, porque ele inclui, na verdade, os partícipes, quem está ali na interação. A gente vai falar disso um pouco mais quando eu trabalhar a questão do que ler, né? Uma outra ferramenta interessantíssima para vocês, que eu acho que talvez vocês já até conheçam, são os phrase banks, são templates. Eu estou usando aqui, estou dando a sugestão do template do site da Universidade de Manchester, no Reino Unido, porque eu gosto muito. Quando você for trabalhar a parte, por exemplo, você vai começar o seu trabalho, clica lá no Introducing Work. Aí eu vou descrever a metodologia, clica no Describing Methods e vai aparecer uma série de quase frases prontas para vocês, né? Por exemplo, eu quero estabelecer a importância do meu tópico, daquela palavrinha ali do meu objeto de pesquisa. Então, eu vou chamá-lo de X. X is fundamental to, has a pivotal role in, is frequently prescribed for, e por aí vai. Nesse phrase bank, eu consigo inspirar mais cara de inglês e menos cara de português, ou da minha língua materna, seja ela qual for, tá? Nesse site vocês vão ter várias frases, né, um banco de dados, na verdade, para discutir na hora de fazer a discussion, para mostrar o resultado, o método, a metodologia que você escolheu, enfim, para escrever as suas conclusões, tem tudo aí. São vários, tá, gente? Na internet está cheio de phrase bank. Eu gosto daqueles que as universidades colocam para a gente, porque é uma fonte um pouco mais rigorosa, né? Mais sólida para a gente poder trabalhar. A segunda estratégia é a leitura. E nós, brasileiros, de um modo geral, lemos muito pouco, né? Então, quanto mais fazer uma leitura crítica. Mas a leitura, gente, ela é tão importante porque nesse momento eu vou passar de um conhecimento meio de dicionário, eu chamo de conhecimento de dicionário, ou seja, eu sei simplesmente a noção, o significado básico, e vou trabalhar um conhecimento enciclopédico. A leitura crítica me dá mais conhecimento, porque eu vou para a literatura de um modo geral, então eu vou ampliar o meu conhecimento, trazendo um olhar um pouco mais rigoroso. Eu vou dar um exemplo bem simples. Quando a gente faz uma leitura crítica, a gente pode perguntar quem que escreveu, né? Às vezes a gente critica um texto e a gente não conhece quem escreveu.
Muito menos quando. Naquela época a pessoa escreveu isso. A gente faz, às vezes, certos julgamentos, avaliações, e não sabe quando que aquele texto foi escrito, como que a pessoa escreveu, por que as razões que a levou a escrever e para quê, com qual objetivo ela escreveu. Vou dar exemplo de um livro que eu gosto muito, que é do Jay Henricks, que é Thank You for Arguing. Esse livro trata sobre persuasão e retórica, e a gente pode fazer uma análise assim, pegar um livro na biblioteca, ou ler um artigo, pergunte-se quem é esse escritor. No caso aqui do Henricks, ele trabalha, inclusive, escrevendo para a NASA, para a Wharton School of Business, e aí eu consigo entender mais qual posição que ele tem. Lembra lá da tese, da posição, do ponto de vista? Ele é esse escritor que tem essa bagagem, então eu consigo entender um pouco mais quem é que está escrevendo o livro, quem escreveu. Nesse caso, a primeira edição dele foi em 2007, já tem um tempinho, e ele dividiu em 28 capítulos que tem uma linguagem bem conversacional, sem perder o rigor da pesquisa, porque ele mostra bastante evidências, né, inclusive acadêmicas para a gente. Por que ele fez isso? Talvez pela necessidade de compartilhar o seu conhecimento, né, e para nos mostrar as armadilhas ou talvez até os encantos, né, da persuasão. Isso é muito interessante. Na hora que você for escolher aquele artigo para colocar na sua pesquisa, faça essas questões. Quem é que fala, né, nesse livro? Que história que ele me conta? Por quê? Para quê? Porque aí você vai conseguir perceber várias intenções, digamos, aí nas entrelinhas. Por que determinado assunto foi levantado por aquele autor? Enfim, isso é um resumo, tá, gente? Lógico que uma leitura crítica passa muito mais além disso. No Thank You for Arguing, por exemplo, eu descobri que usar as palavras apropriadamente é uma arte. Então, falar bem, escrever bem, tem questões técnicas, mas também passa por um talento, uma arte. Percebi que o silêncio pode ser perigoso em determinadas interações, mas que ele também é muito eloquente, ele também dá uma mensagem para a gente, que o humor é um grande aliado da persuasão. Quem não gosta de rir da gargalhada quando alguém está conversando com a gente? E ele também fala de Aristóteles, aí ele brinca que era um grande psicólogo aí da humanidade, que até hoje está ajudando a nos tratar aí. Bom, enfim, isso é um resuminho só para vocês verem o comecinho de uma leitura crítica, né? Aí, pensando em quem fala, quem está ali por trás daquele livro, qual a mensagem que ele quis me passar, eu tenho que decidir. Vou usar esse livro, esse conceito, lembra lá do item lexical, que no começo a gente viu, fez uma pesquisa ali no dicionário, bem ingênua, bem simples, então eu consegui ver agora na literatura como que esse tema é tratado. Isso tudo, gente, tem que anteceder a escrita. Não tem como a gente pular essa parte. Aí eu vou decidir qual caminho percorrer. Adoto esse livro, cito, né, consigo ter uma leitura, contemplá-lo de maneira crítica no meu artigo, e aí eu vou começar a planejar. Essa fase, pois não? O nome do livro é Thank You for Arguing, do Jay Henricks. É um livro, eu não sei em qual edição que ele está, mas a primeira foi em 2007. Ele tem, inclusive, um site onde ele fornece consultoria sobre persuasão. É bem interessante, vale a pena, né, a gente estudar um pouquinho sobre retórica e persuasão. Desde os tempos aí de Aristóteles, ele trabalha também, ele cita até o Homer Simpson, o Eminem, ele vai de A a Z quando ele trata aí de retórica. Bom, a leitura na língua inglesa, gente, vai nos ajudar bastante. Aí a gente vai passar um pouquinho mais adiante, foi aí que eu comentei com vocês alguns dos ensinamentos que esse livro me trouxe. Esse livro é riquíssimo, eu realmente recomendo. E aí a decisão, né? A gente vai ter essa decisão. Vou colocá-lo ou não na minha pesquisa? Vou citá-lo ou não? Ele é importante? Ele é relevante? Né? E aí eu vou passar a planejar. Essa é a terceira estratégia importantíssima. E que, da minha experiência, eu posso falar, todo mundo pula. Porque ninguém gosta de planejar. A gente tem na nossa cultura essa coisa até gostosa. Vamos lá, chega lá, a gente vê, vai dar certo, esse otimismo, né, que a gente tem. Mas eu tenho aqui para vocês uma analogia interessante. Quando você vai construir uma casa,
você faz o projeto antes, né? Eu imagino que tenham vários engenheiros aqui nos assistindo, arquitetos. Você planeja, faz o projeto antes. É muito mais fácil a gente fazer o projeto do que começar a levantar as paredes e depois refazer. Esse retrabalho tem um custo muito grande. A mesma coisa acontece na hora de planejar um texto. Então, essa é uma das estratégias mais importantes. Planeje. E eu vou dar algumas dicas aqui que vocês já conhecem, que é o Brainstorm, Mind Map, Fishbone and Outline. Essas estratégias elas vão estruturar o texto de vocês. Convidem os amigos para fazer o brainstorm. Convidem para poder um bate-papo de 10 minutos. Deixa todas as ideias fluírem sem nenhuma censura. Escrevam, rabisquem, pintem, façam o que vocês quiserem nesses 15, 20 minutos ou num bate-papo maior. Ao rabiscar, ao conversar com os colegas, com os pares sobre o seu tema, você pode chegar, por exemplo, a esse rabisco que está aqui na tela, e pode chegar a uma pergunta de pesquisa e a uma proposta. Nessa minha pesquisa, eu vou fazer o quê? I'm going to discuss, in this investigation, we are going to discuss Aboriginal poverty. Sandra, Pois não? desculpa, uma licencinha, Eudemar. A gente está tendo um pequeno atraso nos slides. Para eu passar devagar? Na verdade, assim, está demorando um pouco para aparecer o slide sobre o qual você está falando. A gente está na tela com 3 planejamento. Tá. Eu acredito que você já tenha avançado um pouco, né? Já avancei. Essa tela de planejamento deu para ouvir tudo que eu falei e eu volto, não tem problema. Tá dando para ouvir, mas às vezes a imagem tá atrasando um pouco. Na hora que você faz a transição entre slides. Tá, mas tá passando as imagens? Tá dando certo? Tá no planejamento aqui, pelo menos ao vivo. Bom. Eu voltei para o planejamento, agora eu vou passar para as estratégias do planejamento. Tá, obrigado. Veja se passou. Se qualquer coisa, eu volto de novo, não tem problema. Tá bom? Aí a gente tem estrutura, né, as estratégias. Se não passar os slides, por favor, Carlos, me avise aqui, tá? Então, você vai ter, como as estratégias que a gente já conhece, é o brainstorm, o mind map, o fishbone e o outline. O que a gente começou a falar, que eu comecei a falar primeiro, foi o brainstorm. Unirem e conversarem sobre o seu objeto de pesquisa. Está tendo algum problema? Tá vindo um áudio aqui para mim? Tá tudo ok? Tá. Tudo bem. Passei para o brainstorm, estou falando do brainstorm. Mas é só mesmo uma ilustração, não tem problema. Tá. Agora que veio? Tá. A maior parte dos slides, gente, vai ser mais ilustrativo, tá? Eu brinco que com os meus alunos, quando a gente está falando, preparando a apresentação, eu falo que slide é cola. É uma colinha para a gente só lembrar do que tem que falar. E os slides são mais ilustrativos. Vai ter, lógico, um outro e ter conteúdo mais verbal, assim, mais texto, mas a maior parte dos slides vocês vão perceber que são conteúdos imagéticos. Então, a gente tem o brainstorm, conversem com os colegas, falem com os colegas sobre o seu tema, rabisquem bastante, e aí vocês vão chegar dentro desse rabisco, todas essas ideias que vieram aí com esse brainstorm, vocês podem, inclusive, chegar a uma pergunta, como, por exemplo, uma pergunta de pesquisa, ou uma discussão, ou o que eu vou fazer? Eu vou levantar a minha action word, né? Essa action word é o que eu vou agir como diante. Aí é o objetivo principal da minha pesquisa. I'm going to discuss, né? I'm going to question, this research is going to describe, ela vai descrever, ela vai questionar. O que a minha pesquisa vai se propõe a fazer? Então, às vezes no brainstorm eu consigo fazer isso. Eu vou mudar a tela agora, vai ser sobre mind map, né? Talvez demore um pouquinho para mudar para vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre mind map, logo chega a imagem aí para vocês. O mind map que eu escolhi aqui, eu gosto muito dessa figura porque ela tem no centro o tema health, saúde. E aí eu vou pensar em saúde. Não chegou, né? Não tem problema, eu vou falando, ela já chega para vocês.
eu tenho no centro o tema e vários galhos, vários branches, né? Eu vou criando um mapa conceitual. E nesse mapa eu vou rabiscando, por exemplo, se eu quero tratar health, sob a perspectiva, por meio da perspectiva de exercise. Então, dentro de exercise, eu vou falar sobre warm-up, sobre aerobic, sobre toning, muscle toning, strength. E aí, e outros temas vão aparecendo. Isso é uma forma um pouco mais organizada do que o brainstorm, mas você pode fazer os dois. Pode pegar o seu brainstorm, o resultado dele, achou uma palavra, achou um tema, e dentro desse tema você vai aumentando a complexidade. Por exemplo, eu quero falar de sleep, né? Eu quero falar de insônia, a porcentagem de pessoas que tem. Eu vou só desenhando esse mapa. Chegou aí para vocês a imagem, se alguém puder me dar esse feedback, seria legal. Espero que tenha. Não, Eu acho que nós estamos um ou dois slides para trás. Para trás, né? Tá. O que vocês sugerem? Que eu passe e continue falando? Espere mais um pouquinho? Tá bom, beleza. Tá, tranquilo. Opa, peraí. Parei. E agora eu vou voltar. Acontece, né, gente? Não tem jeito. Faz parte. Vê se... Isso, eu voltei um pouquinho, no Mind Map, só porque quem não viu, né, ainda pode ver agora, que eu estou falando, por exemplo, de health, e desses galhos todos que vão surgindo, eu vou desenhar isso, e vou tratar o meu tema, veja bem, eu comecei com uma coisa muito genérica, essa é uma ideia importante da gente salientar. Eu começo só com o tema health, depois eu vou marcando detalhes, e cada detalhe, olha só, cada galho do help, por exemplo, stress and exercise, help, eu tenho outros galhos que vão se abrindo. Essa ideia parece bem tola, bem simplória, mas ela vai nos ajudar lá na frente para definir o nosso parágrafo. Mudei agora para a organização, que é uma quarta estratégia importantíssima. A gente vai precisar de organizar todos esses mapas, esses resultados de brainstorms, essa baguncinha toda. E para isso a gente vai se inspirar no Ishikawa Kaoru, que no Japão pós-guerra, esse senhor teve um papel importantíssimo. O que ele criou, e hoje a gente conhece, né, como o Ishikawa Diagram, o fishbone, a espinha de peixe, para tratar de problemas e as suas causas e efeitos. Ele tinha um problema muito mais sério nas mãos, não era só uma escrita acadêmica, que é muito complicada, mas o dele era bem sério. E o que ele fez? Ele foi criando esse diagrama, e nesse diagrama ele conseguiu delinear palavras-chave, gente. Olha só, isso não é a hora de escrever o texto completo. A gente vai organizar, por exemplo, o nosso capítulo de metodologia. Eu vou decidir quantos parágrafos ele vai ter. Lembra da casa que a gente tem que construir? Né? Quantos cômodos ela vai ter um jardim? É exatamente isso daqui. Ele se inspirou, eu acredito que até na natureza, depois a gente vai ver umas fotos que dá essa suspeita, assim. Olha só, o fishbone, né? A gente tem aí alguns galhos, alguns ossinhos aí do peixe que vão ser o quê? Representativos do parágrafo. Então, eu tenho a metodologia como capítulo principal, é o primeiro que eu vou escrever, eu vou planejar, tá no Ishikawa, né? Não tem problema. Se for o caso, eu volto a compartilhar, parar de compartilhar, se começar a atrasar muito. Então, eu tenho o fishbone. Quer que eu faça isso? Eu acho melhor, né? Que eu faça isso. Será melhor? Deixa eu fazer de novo o mesmo movimento, gente. A gente vai ter que ter paciência mesmo. Pessoal, vamos ter um pouco de paciência, né? Vou colocar até minha voz aqui. Tá muito instável a rede. Não é só na escola, não. Na cidade, no estado, talvez, tá? É só compartilhar de novo.
Isso. É só ter um pouquinho de paciência, gente, porque é assim mesmo. A gente está trabalhando com ferramentas que a gente, né, que a gente conseguiu. Eu falei do Ishikawa, falei da espinha de peixe, e agora eu volto falando por exemplo, eu vou planejar a minha metodologia. Não é hora, volto a falar, não é hora de escrever já o texto. Estou planejando, então eu vou desenhar o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, quais são os temas que eu quero? Coloquem palavras-chave, né? Coloquem as citações. Eu vou citar Lineker, eu vou citar, enfim, qualquer teórico ou qualquer pesquisa que você leu lá atrás. Então você vai, nessa hora, fazer pelo menos um delineamento bem simples. Lembra que a gente começa com cargas pequenas e vai aumentando aos poucos. Então, eu vou fazer esse delineamento da espinha de peixe, o primeiro parágrafo, o segundo. Quantos parágrafos eu quero ter no capítulo de método, do método que eu usei? Ou da discussão. Tempo, tá, gente? E aí, eu vou parágrafo, né? Como que eu vou desenhar o meu parágrafo? O parágrafo também tem uma anatomia muito interessante, e a gente vai conseguir falar um pouquinho sobre ela. Vocês vão perceber que é bem simples. Só um instante que eu preciso de uma aguinha aqui. E aí, a anatomia do parágrafo, normalmente, ela é assim. Ela acompanha a macroestrutura do texto. O texto começa com ideias muito gerais também. E o parágrafo da mesma forma. Né? Ele espelha a macroestrutura textual. Então, eu tenho uma ideia geral e vou detalhando. É como esse triângulo aqui, né? Eu vou refinando, vou ficando mais específico. Desculpa. Tá na macroestrutura do parágrafo, um slide. Tá, então eu troquei. Eu tô falando da macroestrutura do texto, que é como, imagine um triângulo, né, de cabeça assim, um vértice para baixo, ele invertido. Então eu tenho a ideia bem geral e vou afunilando. Trocou aí para vocês? Slide. Ai, que pena, né, gente? Uma pena. Deixa eu ir lá de novo. Se eu consigo parar a tela. Ah, boa, boa. Vou fazer isso. Só um instantinho. Claro, claro. Pode deixar. Vou compartilhar. Tirei minha câmera. Vou colocar a tela cheia agora para vocês. A macroestrutura do texto. Então, tem aí. Ilustrando o que eu acabei de falar. Né? Outra forma de ilustrar, gente, é esse templo romano aqui. Olha que bonito. A gente tem a ideia principal e para sustentar essa ideia principal, eu vou ter aí os pilares. Quais são esses pilares? As evidências, os dados, os exemplos, as citações, os fatos, né? As comparações, as observações. Obviamente que cada parágrafo vai contar com um número de pilares. E a gente pode também ilustrar dessa forma. Por exemplo, eu peguei aqui, mudei o slide, tá? Eu peguei. Deu para ver, né? Que bom. Então, olha só, eu tenho. Não, ótimo. Travou de novo. Ah, que pena. Mas eu vou tentar. Tá, eu vou. Tá com... Olha só, é uma pena, gente, eu lamento profundamente. Mas essa palestra ela vai ficar gravada, depois vocês vão poder ver, mas vamos tentar acompanhar o raciocínio aqui comigo falando. Então vamos usar esse recurso só da voz e logo em seguida vocês vão ter os slides aí para vocês. Eu vou dar um exemplo de um parágrafo, de construção de um parágrafo, o tema que eu quero sustentar, que eu quero erguer, vamos usar aqui os subprodutos na agricultura, né, os byproducts. Eu quero defender que eles podem ser usados no reflorestamento. Por exemplo, vamos supor que o meu parágrafo quer falar disso. A minha frase, a minha ideia principal é essa: nutrient-rich agricultural byproducts have been seen as a strategy to help forests grow faster. Eu quero sustentar essa ideia. Né? Para eu sustentar essa ideia,
eu preciso dos pilares, então eu vou dar exemplos. Vê se passou para vocês agora. Esse é o slide mais textual que eu tenho. Entendi. Claro, claro. Vamos lá, sem problema nenhum. A gente pede pro pessoal aí ter um pouco de paciência, viu, Sandra? Porque agora eu tô falando com todo mundo, mas todas as pessoas que estão conectadas em casa, que estão com um problema agora, entendeu? Tá picotando em tudo quanto é lugar, né? Mas compartilha aí, pode ir. Ver se agora deu. Tem um slide. Esse é um slide bem textual, né? O anterior, gente, era essa mesinha aqui. Vocês chegaram a ver o templo? Será que eles chegaram a ver? Eu gosto dessa imagem aqui, das evidências que sustentam a ideia principal. E aí eu tenho um exemplo que eu vou dar agora dessa mesinha aqui, né? Que ela precisa dos pés para se sustentar. A mesma forma o meu parágrafo, tá bom? Eu tenho aqui colorido, tá aparecendo aí para vocês o slide mais bem textual, com bastante texto? Ah, que bom. Então, olha. Isso, exato. Esse nutrient-rich agricultural byproducts have been seen as a strategy to help forests grow faster. Então, essa é a minha ideia. Eu vou sustentá-la como? Isso é muito importante a gente perceber, inclusive, não só nos textos acadêmicos, mas na leitura do texto oral. Né? Quando alguém tenta persuadir, quando alguém tenta mostrar, defender uma ideia, quais são as evidências que a pessoa traz? Então, eu tenho aqui coloridinho, em várias de cores diferentes, algumas das evidências que esses subprodutos da agricultura estão ajudando no reflorestamento. Obviamente que num texto eu vou ter que citar, fazer citações. Aqui eu coloquei só como exemplo algumas evidências, né? Que os pesquisadores da universidade tentaram, usaram 2 áreas, e como eles usaram, que tamanho que era, qual o resultado, que tipo de byproduct, né, de subproduto que eles utilizaram, aqui no caso era a polpa do café. Enfim, qual o resultado? Esse é um parágrafo bem construído. Então, ele tem várias colunas que sustentam a ideia principal, tá? E no texto acadêmico, eu tenho essa estrutura bem rígida. Eu tenho o título, o title, abstract, introduction, method, results, discussion. Em alguns journals, eu tenho os highlights. Mudou aí o slide para vocês, da estrutura de um paper acadêmico? Tá. Espera aqui, deixa eu ver. O que eu posso fazer aqui? Ai, que bom, gente. Estão sendo bem generosos comigo, diante de tanto problema, né, que a gente está tendo, vocês estão sendo muito generosos. Tenta fazer o compartilhamento, qual que é a sua sugestão? Compartilha e não entra no módulo de exibição, tá? Aí o pessoal de casa vai entendendo aí, talvez. Tá, você fala deixar... No modo de apresentação, tá? Não fazer a tela isso, cheia. Isso. Compartilhei agora. Tá. Vamos ver se dá certo. Assim, você quer que deixa? Você acha que esse modo de apresentação não tá legal, né? Entendi. Beleza. Tá bom. Eu vou sair da reunião e volto, então. Pessoal, aqui é o anfitrião, professor Demarque. A professora Sandra, ela saiu um instantinho da reunião e vai reconectar para a gente tentar resolver esse problema dos slides. Tá? A gente está tentando melhorar a qualidade para vocês. Espero que dê certo. Eu vou tentar, então, colocar do modo de apresentação. Tá dando para ver aí? Ótimo. Então tá. A estrutura
Então, voltando, obrigada, gente, obrigada, inclusive, vocês aí que estão tendo essa paciência, tá? Então, vamos ver, a estrutura de um texto acadêmico, normalmente, ela já está bem rígida, ela já está bem determinada, a gente não pode fugir muito disso. Alguns papers, journals, pedem que os artigos venham com highlights também, né? Então, a gente tem o título, abstract, introduction, algum problema? Estava compartilhando, deixa eu voltar aqui. Tá. Deixa eu ver de novo. Eu tinha compartilhado, parece que agora deu. Acho que agora vai. Beleza. Eu vou sugerir, então, para vocês que isso, academic text, foi aí? Apareceu? Será que apareceu para vocês? Isso, ótimo. Isso, estou passando o próximo agora, né? No method, quando vocês forem escrever, eu sempre peço que os alunos comecem pelo método, sempre pelo método. Bom, é uma sugestão, mas é lógico que cada um acha que é mais interessante começar por uma outra parte do texto. Mas eu estou tendo um retorno aqui de um áudio. Tá tendo falar? Tá. Espera só um instantinho. Consegui cair. Estou cabeando. O pessoal da live e tal, nós estamos tentando resolver de outra forma. Vamos ver se a gente pega, se a gente recebe esses slides, o professor Carlos tenta passar da casa dele, e aí a Sandra vai... Nós vamos tentar resolver de outra forma, tá, gente? Deixa eu fazer o seguinte. Eu estou apresentando ainda, eu vou parar a apresentação. Opa! Eu vou parar a apresentação. E estou cabeada, consegui cabear aqui. Isso, consegui um cabo. Vamos ver se melhora, tá? Se a questão é cabeamento. Deixa eu só apresentar aqui agora. Eu vou tirar a minha... Tenho que mudar alguma coisa aqui para entrar no cabeamento, acho que está tranquilo. Tá. Tá vendo? Ótimo. Gente, me desculpa novamente, né? Vamos tentar, então, falar um pouquinho do outline, que é uma outra questão importante de ser feita antes de vocês escreverem. No método, quando vocês começarem a escrever sobre o método, pensem no tipo de pesquisa, nos materiais, nos equipamentos e nos procedimentos que vocês fizeram. É a famosa receitinha de bolo que vocês já conhecem. Aí uma ideia bacana é vocês irem lá no Phrase Bank, que vocês utilizaram, para vocês se inspirarem, para vocês trabalharem com a kind of methodology, né? Então, tem as frases que podem te ajudar a construir a descrição da metodologia, né, no Phrase Bank. Aqui eu selecionei algumas. To date, various methods have been developed to measure X. Traditionally, X has been assessed by using, e você cita um método. Aqui só uma ilustração bem rápida do que seria. Fale também do seu equipment, use o Phrase Bank, do procedure, e aí você vai conseguir uma redação, começar a redigir. Você planejou, leu, planejou, e agora você vai começar a fazer uso dessa estratégia e dessas ferramentas, dessa ferramenta do Phrase Bank. A mesma coisa com results. Tá passando os slides aí agora para vocês? Tá chegando aí o outline do results? Me dá um feedback aqui só para eu saber. Que ótimo. Ó, que bom.
Então, no outline do result, você começa com o resultado mais importante, pode passar para o menos importante, mostre os gráficos e comente. Gente, uma coisa importantíssima é comentar gráfico. Numa outra oportunidade, com mais tempo, a gente consegue trabalhar gráfico com vocês. O gráfico, por si só, ele não é. Lógico que para você que é um expert na sua área, o gráfico já vai dizer tudo, mas você não tem o controle de quem vai ler o seu paper. Então, explique o gráfico, né? Use o phrase bank também para falar dos main results, das análises. Então, a gente vai ter, por exemplo, main results. Strong evidence of X was found when. Use aquelas frases que vão te ajudar também. Bom, o outline da discussion é um dos pontos mais importantes. É nessa hora que você vai dar voz à sua expertise. Eu sempre conto a história do meu professor. Eu tive um professor escocês que ele falava assim com a gente que a gente não podia dar opinião antes de se formar. Ele era muito rígido e falava, não dê opinião ainda. Você tem que se formar. Aí, depois de formada, você pode dar opinião. É na discussion que você vai. Depois de todo o trabalho, depois de ter feito tudo, você pode discutir, mencionando brevemente, novamente, os resultados, salientando os achados, principalmente os surpreendentes, fazendo referência aos aportes prévios. A sua pesquisa contradiz, refuta, corrobora, complementa? O que a sua pesquisa contribui? E aí você vai falando das limitações. É nesse momento que a gente mostra que a literatura chegou até o ponto A, você chegou até o ponto B, e pode mencionar, sugerindo novos trabalhos, né? Essas implicações para a sociedade, como que os seus achados, os seus resultados podem contribuir, e usando novamente o phrase bank que a gente viu lá na frente. A sua pesquisa está alinhada com outras? A sua pesquisa difere das outras? Use o phrase bank para comentar. Isso tudo é discussion. Eu costumo dizer que o coração de um artigo ou de uma tese, de uma dissertação, obviamente está na metodologia e nos resultados, mas é na hora que você discute é que você dá voz à sua expertise, ok? Tem aqui alguns dados, algumas frases do banco de dados, do banco de frases, algumas frases aqui para gente, mostrando a limitação. Limitation of these studies. Pode falar? Discussion phrase bank. Tá travando, né? Eu vou fazer assim. Eu vou conseguir, porque a gente já vai terminar, né? Eu vou passar para os últimos slides, vamos ver se a gente consegue aqui. Espera aqui. Então, tem mais uma estratégia, porque é bem repetitiva essa parte. Eu já estou finalizando já. Deixa eu ver se eu consigo sair e voltar. Paro a apresentação. Vou apresentar de novo. Porque esses slides agora que eu estou mostrando, gente, são bem parecidos. Eles são dos outlines, né? O outline da introdução, não sei se está chegando aí para vocês. Introduction. Isso, introduction. Ótimo. Então, vamos aproveitar que a internet está bom aqui e trabalhar no outline da introdução, que é a última coisa que você vai escrever. Comente o contexto, a importância do seu objeto de pesquisa, o problema, o nicho que você vai ocupar, como que você vai ocupar, e uma coisa importantíssima, né? Defina o tópico. Lembra lá atrás, quando a gente falou de estudar um item lexical, tentar ver o que é a palavra que possa definir melhor a sua pesquisa? Então, é nessa hora aí que você vai falar, na introdução, qual a definição? Quais são as formas de definir o seu objeto de pesquisa, o seu conceito, né? O propósito, o objetivo vai estar também na introdução. Uma coisa que todo mundo esquece de fazer na introdução, que eu sempre falo, é o outline. No último parágrafo, defina como que você vai mostrar, né? O que o leitor pode esperar. Ou seja, você vai falar no último parágrafo algo do tipo, no primeiro capítulo será falado disso, né? Então, first we are going to contemplate X. Continue comentando
passo a passo, no último parágrafo da sua introdução, como que você vai mostrar, né, o passo a passo ali, o que o leitor pode esperar do seu texto. Tem aqui algumas frases do Phrase Bank que eu peguei para vocês, a importância do tema, a sinopse da literatura e a última estratégia, gente. Chegamos na reta final. É a observação. Apareceu um olho bem grande aí para vocês? Eu espero que sim. A gente está na reta final. Tá bom. Eu queria convidar vocês, agora, independente dos slides, para observar, né? Observar a natureza, observar as artes. Eu tirei uma foto de uma planta que eu tenho aqui em casa, e ela mostra muito, ela é muito parecida com a espinha de peixe que a gente viu, né, do diagram lá atrás nos slides, que a gente viu padrões, a natureza mostra padrões. O texto científico, ele segue padrões. E esses padrões, eles estão na natureza, não é por acaso, né? A gente sabe disso porque a gente sabe da teoria dos fractais. Vários padrões se repetem na natureza. O próprio corpo humano, as artérias, né? O fishbone que a gente usou como estratégia, né? A espinha de peixe, a gente pode fazer uma analogia com todos as artérias, as veias. A gente pode perceber isso na seiva sendo transportada ali numa planta. O nosso mind map é muito parecido com os galhos, né, de uma árvore, enfim. Eu trouxe algumas figuras para vocês, mas elas não devem estar aparecendo. Eu estou tentando simplesmente dar uma descrição aí para ver se dá para ilustrar. Tá, deixa eu... Será que é com o meu computador hoje, gente? É uma pena, né? Mas vamos lá. Tem problema, isso faz parte da brincadeira. Não, né? Então, vou tentar apresentar de novo. São os últimos slides, tá? A gente finalizando. Deixa eu ver aqui se vai aparecer para vocês. Já travou, gente? Será? Tá, mas eu estou finalizando mesmo. Olha só que curioso. Deixa eu tentar mudar aqui. Bom, eu vou ter... Beleza? Mudei para padrões. Está escrito padrões. Foi padrões? Então, eu vou finalizar a minha fala com esses slides aqui. Eu estava comentando da natureza, convidando vocês a observarem, né? As estruturas das plantas. Olha como esse padrão aqui dessa folha de taioba que eu tenho aqui no meu jardim. Ela mostra um pouco do fishbone, uma estrutura para sustentar, né? A folha é tão grande para sustentar. Olha os veios, né? Da folha, como ela se estruturou para sustentar, para ficar robusta. Vou mudar o slide, espero que vocês observem aqui os fractais. A gente vai fazer uma menção rápida aqui. Na natureza, a gente tem os mind maps, né, que aparecem muito aí. A gente usou como estratégia lá atrás para planejar o nosso artigo científico, mas a gente encontra esses padrões por vários lugares na natureza, no corpo humano, nas veias, artérias, nos galhos das árvores, enfim. E aí, eu vou finalizar com vocês, a última referência teórica aqui é a narrativa laboviana. Se vocês perceberem, os nossos pais fazem isso sem nem mesmo terem esse acesso. Às vezes, a gente nem sabe o que está fazendo, né? Eu, às vezes, narrava e não sabia que eu estava usando uma narrativa laboviana. Labov, um grande linguista americano, ele fala que a gente sempre começa a contar uma história com um abstract, né? Aí a gente orienta, a gente faz um resumo. Fui ao supermercado, tive um problemão. Esse é o resumo. Aí eu vou orientar. Quando que eu fui?
O que que aconteceu? Cheguei ao supermercado, estava todo mundo sem máscara, teve um conflito. Avalio essa situação, né? Comento, poxa, muito chato o que tem acontecido, nem todo mundo respeita o uso da máscara, enfim. E vou para a resolução. Está difícil, comento, avalio e comento. E posso falar, poxa, vou evitar ir no horário que todo mundo vai. Essa é a minha coda. Então, todos esses passos do que o Labov ele mostra para a gente faz isso. Comecem a observar quando alguém contar uma história para vocês. Eu nem falo aqui de história científica de pesquisa, qualquer que seja a história. A pessoa começa com um resumo, nos orienta, fala onde, quando, e se a pessoa não coloca um desses passos, principalmente a orientação, o conflito e a avaliação, que são o centro ali da história, eu fico perdida. Aí eu peço, mas espera aí, onde você estava? A mesma coisa acontece quando a gente está escrevendo um artigo e deixa de contemplar esses passos, tá bom? Para concluir, falamos do Milo, falamos da ProGym, falamos da sobrecarga progressiva, do uso da tecnologia, da importância da leitura, do planejamento, como organizar, e falamos também da oportunidade que a natureza nos dá quando ela nos convida a observar. Eu falo de natureza, não só dos biomas em geral, mas da natureza social, do nosso contato com o outro. Quando alguém conta uma história, a gente também pode se inspirar na estrutura dessa história para escrever o nosso artigo. Bom. Também, né, com tanto obstáculo aí no meio da nossa palestra, tranquilo, fica tranquilo. Eu estou finalizando. Lembrando, Milo, gente, ele foi bem sucedido porque ele foi um grande atleta, ele conseguiu a sua robustez, né, muscular, e a gente vai conseguir se a gente puder se espelhar um pouco na história dele. Ele tinha um propósito, ele sabia onde que ele queria chegar, ele não desistiu, por isso ele tinha consistência. E isso é muito importante na escrita acadêmica. Eu peço muito a vocês que, se vocês estiverem cansados, aprendam a descansar e não a desistir. O último slide que eu tenho aqui é If you get tired, learn to rest, not to quit. Então, é Banksy dando uma orientação aqui para a gente. Eu termino a minha fala, estou aberta para as perguntas. Agradeço imensamente a paciência de vocês, principalmente com esses probleminhas aí que a gente teve, esses glitches, né? Esses problemas tecnológicos, a paciência de todos. E agora, agradeço novamente à Escola de Engenharia, ao ICMC e todos vocês por essa oportunidade. Espero em breve podermos bater um papo pessoalmente. Estou à disposição para responder as perguntas de vocês. Vou parar aqui a apresentação e volto para conversar com vocês. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu não passei os slides das referências bibliográficas, mas se alguém precisar, eu passo para vocês depois. É só porque está tendo esse problema aí com as nossas... com a nossa tecnologia, que não está tão boa. Muito obrigado, Sandra. Muito obrigada pela excelente palestra. Tá? Tivemos alguns probleminhas tecnológicos, né? Infelizmente, parece que a rede está com problemas na cidade toda, mas, assim, a palestra foi muito boa. Eu estou acompanhando o chat aqui, tanto do canal da biblioteca quanto do ICMC, e temos muitos elogios. O pessoal gostou muito da sua palestra, excelente, muito obrigado. Fico muito feliz, muito lisonjeada. Muito obrigado mesmo. Nós temos alguns comentários e algumas perguntas. Eu estou tentando acompanhar nos dois aqui. Enfim, mais elogios chegando aqui. Né? Olha só. Tem que te passar. Lá no comecinho, teve aqui um dos nossos alunos que perguntou sua opinião sobre o Grammarly. Se você tem uma ferramenta interessantíssima. Utilizem sim. Tenham só o cuidado, porque às vezes ele não consegue
pegar todo o contexto, né? Então, vocês vão observar e vão avaliar. Bom, do jeito que está escrito aqui, é realmente usado? Usem sim, esses corretores, todos esses recursos tecnológicos são importantes. Gente, é muito importante usar da tecnologia e ter sempre um olhar crítico, né? Será que usando esse software eu resolvo o problema? Não, mas ele vai te ajudar, sim. Pode usar o Grammarly, é um dos, digamos, softwares que a gente mais tem visto, isso é bem popular. Obrigado, excelente. Algumas pessoas estão pedindo para repetir o nome do livro e o autor. O Thank You for Gente, Arguing. fez sucesso? Uhum. Ele está aqui. Eu Eu acho que passar foi para um dos vocês. slides que acabou não aparecendo. Eu tenho um livro aqui, é o Thank You for Arguing, né? Quer que eu coloque no chat aqui? Será que vai para vocês, se eu colocar? Thank Eu You não for tenho certeza Arguing. se vai aparecer para todo mundo. Não, tudo bem. É do Jay Henricks. Thank You for Arguing. Se você fizer uma pesquisa no Google, vai sair várias edições dele. Thank You for Arguing, do Jay Henricks. É muito gostoso ler esse livro, gente. Eu recomendo. O meu já está todo rabiscadinho, olha só. Essa é uma edição, nem sei qual edição que é essa que eu coloquei. Eu coloquei uma outra edição para vocês aí, mas é um livro bem interessante. Ele trata desses recursos, né, da persuasão, é bem bacana. Uhum. Acho que a sua imagem está travada agora. Jura? Vou sair aqui. Tá, mas de qualquer forma, nós estamos te ouvindo. Tá. Não, eu pelo menos estou sem sua imagem, mas estamos te ouvindo. Tá, tudo bem. Já volta. Tá, voltou. Um comentário, assim, em geral, eu tenho uma impressão minha que eu tenho aqui, acompanhando a evolução, pelo menos no nosso programa de pós-graduação, né? A gente tem notado que a porcentagem de dissertações e teses escritas em inglês tem aumentado significativamente nos últimos anos. Eu às vezes fico pensando e queria te ouvir um pouquinho sobre isso, né? O que gera isso, né? Eu acho que no passado os alunos tinham mais insegurança para escrever esses textos, que são textos públicos, né? E longos, né? Em inglês, e hoje em dia eles estão se arriscando mais em inglês. Em alguns casos a gente recebe de um aluno, assim, como orientador, para corrigir bons textos. Como é que você vê isso? Como é que você tem percebido isso no seu dia a dia? É inevitável, né? A gente sabe que o texto em inglês, ele tem uma visibilidade maior, né? Eu tenho alunos que me procuram para fazer, essa semana passada até teve ele deve estar nos assistindo. O Gustavo falou, eu quero escrever o meu mestrado em inglês, professora, por isso que eu te procurei. Eu quero começar com General English e depois ir para o Academic English. É interessante esse movimento. Se a gente não adianta brigar com o inglês ou com qualquer que seja a língua, enfim. É sempre interessante a gente fazer esse movimento de buscar a visibilidade. Hoje em dia, existe uma exposição maior, inclusive da imagem da gente. Inevitavelmente, a gente vai ter que se expor, porque antes da pandemia, a gente se expunha, né, na rua, na universidade, agora a gente está aqui num ambiente midiático, e é inevitável. E na academia, como que o profissional, o pesquisador vai se expor? É publicando. E as grandes publishing houses, né, as editoras maiores, os journals, elas vão querer em inglês. Então, é importante que a gente tenha essa consciência para dar voz para a nossa pesquisa. O protagonismo, eu sempre falo isso, que o pesquisador brasileiro, ele é muito trabalhador, ele é muito... Olha, gente, a gente tem aqui, dá nó em pingo d'água, eu vejo os professores para os quais eu dou aula, que são aqui da USP, da UFSCar, eles fazem pesquisa, é impressionante o rigor, a seriedade do pesquisador brasileiro. A gente tem grandes protagonistas da nossa história acadêmica. O que a gente precisa é mostrar para o mundo esse protagonismo. Então, o inglês tem que espelhar esse seu protagonismo. Escreva bem, leia bastante, procure se informar como que é feita esta redação, essa produção escrita.
inevitavelmente, pelo menos por agora, vai passar pela língua inglesa, né? Em vez da gente brigar com ela, vamos trazê-la para o nosso cenário, vamos trazê-la para o nosso dia a dia, e assim a gente consegue protagonizar, né, a nossa expertise, mostrar para o mundo o tanto que o cientista brasileiro está produzindo. E está, viu, gente? Está produzindo bastante. Nessa pandemia, principalmente, muita gente em casa, olha, deu sangue ali para poder fazer pesquisa e correr atrás. A gente está vendo isso aí como resultado, a ciência ajudando todos nós, aos poucos, vencer, né, esse momento tão difícil. Então, vamos sim mostrar para o mundo que o Brasil tem grandes pesquisadores que estão fazendo grandes investigações científicas, e mostrar isso falando bem, porque o problema é quando você é um bom pesquisador e não consegue se expressar bem. Né? Exato, concordo plenamente. Assim, talvez um comentário adicional, de novo, outra opinião pessoal, né, e até talvez um recado para os alunos que nos assistem, né, eu acho que a gente só consegue ter uma palestra, por exemplo, tão boa, tão excelente quanto a que tivemos hoje, quando a gente tem uma pessoa que domina de fato o assunto, tem um conhecimento fundamental, básico, muito bem sedimentado, né? Isso proporciona essa segurança, essa capacidade de colocar, expor um assunto de uma forma tão didática, tão clara e tão interessante, né? Então, assim, eu acho que é um exemplo do quanto a gente tem, do quanto temos que nos preparar, né, profissionalmente, e para nós brasileiros que não temos o inglês como língua pátria, né, como língua mãe, é o que a professora falou. Temos essa missão adicional de nos comunicarmos, talvez, como alguém que tem o inglês como língua pátria, para nos inserirmos e nos projetarmos no mundo. Eu acho que essa é a realidade, não tem outro jeito. Sem dúvida. A gente consegue ver a importância do estudo, né, nesses momentos como os que a gente está vivendo hoje em dia, mas a gente sempre viu isso, né? É importante demais. E na nossa cultura, aos poucos a gente está percebendo, está valorizando, sim, né, a leitura. É tão gostoso conversar com alguém que sabe mais que a gente. Eu aprendo muito, muito dando aula. Então, isso a literatura até já mostra, tem pesquisas que falam, né? Quando a gente dá aula, quando a gente vai explicar, a gente aprende até mais. Então, fazendo essas pesquisas, buscando, a gente se alegra. Eu acho tão importante gostar do que a gente faz, é muito importante que esse caminho aí para a produção acadêmica, ele seja prazeroso, né? Eu sempre falo isso, procure nas artes, mesmo não sendo a arte o seu objeto de pesquisa, mas se inspire, você vai conseguir, né? Aquele próprio diagrama que eu mostrei, né, o fishbone, a gente percebe ele se repetindo na natureza, né? O mind map, a gente percebe ele se repetindo na própria anatomia humana. Esse tipo de olhar, né, a gente tem vários recursos ao nosso dispor, basta querer. É árduo, gente, ninguém está falando que é fácil, né? Para ter um mestrado, para ter um doutorado, enfim, para produzir, para fazer pesquisa e depois publicar, não é brincadeira. Mas é muito prazeroso ter, né, eu recebi recentemente, na semana passada, uma outra aluna me falando, olha, o paper foi aceito. Eu falei, poxa, parabéns, né? Na área de psiquiatria, ela falando, Sandra, conseguimos. Eu falei, você conseguiu, você fez uma pesquisa, né, trabalhou e aquilo rever, vamos olhar aqui detalhe por detalhe, pontuação, gente, dá trabalho, mas hoje ela vai comemorar um paper que ela vai publicar, que ela foi aceita agora no jornal de psiquiatria. Então é muito bacana isso, né, dá voz, olha o tanto que ela vai fazer à sociedade, vai contribuir para a sociedade. Então, continue fazendo pesquisa, a sociedade precisa da ciência. Legal. Temos comentários aqui de pessoas de diferentes instituições do Brasil e os elogios não param de chegar. Parabéns de novo. E algumas pessoas, e aí, por favor, fique à vontade, estão pedindo seu contato. Podem me mandar, olha, se vocês quiserem me seguir, eu sou muito, assim, eu tô tentando não ser tão tímida nas redes sociais, tá, gente? Mas eu tenho aí o Instagram, que é Sandra Becker, PhD, PhD, e tem também no Facebook, Sandra Becker, e o meu e-mail, se vocês quiserem mandar perguntas, interagir, sandrabecker,
sandrabecker@gmail.com, sandrabecker@gmail.com. Se quiserem interagir, mandar perguntas, nos intervalos, se eu não responder na hora, eu juro que nos intervalos das aulas eu respondo, na medida do possível, eu fico muito feliz. Então, podem me mandar mensagens no sandrabecker@gmail.com. Tá? Estou aqui à disposição. Prazer imenso interagir com vocês e contribuir. A gente tem que servir um ao outro, ajudar um ao outro nessa vida. E é para isso que a gente está aqui, né? Se eu puder ajudar de mais alguma forma, eu ficarei muito feliz. Muito, muito bom interagir com vocês. Excelente, Sandra, muito obrigado. Bom, eu agradeço a presença de todos. Chegamos a ter quase 140, 150 pessoas assistindo ao vivo. E, mais uma vez, em nome da ESC e do ICMC, eu agradeço a sua presença, Sandra, pela excelente palestra. Prazer imenso. Prazer imenso. Parece que a Helenise entrou, tem alguma consideração? Helenise? Eu quero agradecer também, Sandra, a excelente... Pedir desculpa para o público nas questões de transmissão, mas realmente não é uma questão do nosso equipamento ou das nossas possibilidades, né? Mas acredito que a gravação vai ficar muito boa. E aí a sua disponibilidade em ajudar pós-evento, a gente agradece muito. A gente pode até regravar. Mas muito obrigada, viu? Em nome da comissão organizadora, a gente quer te agradecer muito pela sua atenção aqui ao nosso evento. Obrigada, um prazer imenso, gente. Então tá bom. Mesmo. Obrigada, viu? Juntos a gente é melhor. Sim. Muito obrigado, Sandra.